A paz do Senhor, todos meus irmãos da Igreja Fonte de Água Viva, também aos irmãos que hão de acompanhar esse vídeo, que acompanham também o nosso canal. Que a santa paz do Senhor venha entrar na residência de todos, no lugar de todos. Quem sabe alguns estão trabalhando, quem sabe alguns estão nesse momento estudando. Independente do que você estiver fazendo, que a presença do Senhor ela vá de encontro ao seu coração nesse momento e te dê a paz. Amém? Aquela paz gloriosa que somente nos braços do Pai nós podemos alcançar. Amém? E sermos alcançados por Ele também. No dia de hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu estava meditando desde ontem à noite e eu achei muito assim, reconfortante, uma palavra que trata a respeito de oração, que é um dos temas principais ao qual nós temos focado nos últimos dias, porque mais do que nunca, e não somente agora, mas eu creio que o foco do cristão como um seguidor de Jesus, como uma pessoa que tem que andar segundo os parâmetros que Cristo nos deixou, segundo os padrões que Cristo deixou para a sua igreja. Nós assim cremos que a oração ela é uma das chaves, se não a principal, para que nós venhamos galgar muitas coisas na presença do Senhor. Sim, a oração ela é a chave mestra, a chave que abre todas as portas. Jesus ele viveu uma vida de oração e nessa noite nós vamos ler a respeito disso, nós vamos aprender um pouco mais, todos juntos, amém? Então, Marcos capítulo 1, versículo de número... Marcos capítulo 1, versículo de número 35. Marcos capítulo 1, versículo de 35. Lembrando também que existem textos paralelos nos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque eles parecem estar falando da mesmo conteúdo, porém são visões diferentes, são pessoas distintas que estão falando do mesmo assunto. Praticamente tem muita semelhança entre os textos. Mas você pode falar, e o evangelho que o apóstolo João escreveu? Ele acaba se tornando um pouco diferente. Ele não é um dos sinóticos. Ele também é um evangelho, também é uma visão de um apóstolo diferente, mas nós vemos que ele trata apenas de alguns termos, de algumas ocasiões que muitas vezes nem Mateus, Marcos e Lucas usaram. Né? João ele trata mais a respeito do finalzinho do ministério de Jesus. Mas também nós cremos, né, que todos os livros devem ser lidos juntos para que você tenha uma melhor compreensão de todos os evangelhos, de todos aqueles escritos, para que você possa juntar tudo, possa fazer um grande estudo abençoado e para a honra e glória do Senhor. Bem, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Amém? Então esse é o texto ao qual estamos lendo nesse momento, é o texto ao qual meditei na noite de ontem e tenho meditado nesse dia, que é um texto muito interessante a respeito da oração, a oração que talvez nós devemos nos dedicar mais. A oração ela tem sido muito desprezada nos dias de hoje. As pessoas estão querendo mudar o viés
daquilo que Jesus ensinou, que querem mudar os caminhos daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus entregou para a sua igreja. Mas na verdade nós devemos andar como Jesus andou, nós devemos ser cópias vivas, atuantes nos dias de hoje. Devemos andar como Jesus andou e como Ele ensinou a gente a andar. Ele ensinou a gente a orar, Ele ensinou a gente a fazer todas as coisas. Então nós devemos andar assim como Ele andou. Irmãos, perdoe o barulho de fundo, se estiver saindo na gravação, mas isso é normal, amém? Então vamos lá. Nós vemos aqui no versículo 35, uma breve análise sobre o texto. Nós vemos que ele se levanta uma alta madrugada. E é certo que todas as vezes que nós nos levantamos cedo, eu posso dizer por experiência própria, a minha experiência particular. Toda vez que eu levanto cedo, parece que eu venci mais um dia. Parece que eu já acordei sendo um vitorioso. Parece que eu já acordei e pode ver todas as desolações do mundo, pode vir qualquer circunstância. Parece que só por eu ter acordado cedo, parece que eu me venci. Eu venci aquilo que me deixa mais fraco, aquilo que tenta me deixar mais fraco. Muitas pessoas têm dificuldade de acordar cedo, eu sou uma delas. E quando eu acordo cedo e eu vou buscar o Senhor, isso não para me gloriar em momento nenhum, porque isso não é de vanglória do ser humano. Mas todas as vezes que, ao me esforçar, eu consigo também, assim como os irmãos conseguem, eu creio que acontece na mesma vida de cada um daqueles que fazem dessa forma, eu me sinto totalmente renovado. Aqui nós vemos que nós temos, ao longo da história, eu posso usar até o exemplo de Davi. Davi foi um grande rei, foi um grande servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Só que no momento da vida dele, ele não foi para a guerra. Na verdade, naquele dia, ele acordou tarde. Nós vemos que ele perdeu aquele dia. Ele estava construindo uma bela história da sua vida, ele estava construindo o seu reinado, ele estava no ápice do seu reinado. E o texto fala, no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi ficou em casa. E não acordou cedo, ele acordou tarde. Depois que ele acordou tarde, ele não foi orar, ele não foi buscar, ele não foi fazer nada disso. Ele foi passear pelo seu palácio. Mas o que tem o homem passear pelo palácio? O cara é um rei. Às vezes o pecado ele pode vir disfarçado de situações que muitas vezes as pessoas falam não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas fique tranquilo, não é pecado acordar tarde. A preguiça é um pecado, mas acordar tarde, isso não designa automaticamente a preguiça. Mas eu estou querendo abordar aqui no sentido de que ele não teve objetivos, ele tinha sim um objetivo, ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que acordar cedo, ele tinha que fazer tudo aquilo que um rei deveria fazer naquele dia, mas ele não fez nada daquilo. E ele passeando pelo seu jardim, ele avistou uma mulher que estava tomando banho. Então ele abriu as portas para que o pecado entrasse na vida dele, para que acabasse com a vida dele, naquele sentido ali, naquele contexto. Claro que mais na frente ele se arrepende, mas mesmo assim as consequências do pecado ela vem, porque o pecado ele possui suas consequências e o ser humano que ele plantou aqui ele vai ter que pagar. Mas nós vemos, acordou tarde e permitiu todas essas coisas acontecerem. Mais uma vez já torno a dizer, não é a hora que você acorda que vai definir se você é um cristão verdadeiro ou não, mas é os objetivos que você traça quando você está acordado. A gente pensa no dia anterior, eu vou me esforçar para acordar cedo da manhã para buscar o Senhor. E quando você acorda cedo, quando você levanta da cama, certamente você naquele momento matou um leão. Você naquele momento é um vencedor. Porque muitas das vezes vem aquele sono, o sono mais precioso, o soninho da manhã, vem para tentar não fazer você levantar. Porque acordar, até abre os olhos, mas acordar
uma situação muito difícil, muito complicada. E tem deixado muitas pessoas na cama, muitas pessoas têm deixado de buscar o Senhor, porque aquele precioso sono, aquele precioso prazer momentâneo de ficar ali, tem sido mais precioso do que buscar a presença do Senhor. Jesus aqui ele se levanta numa alta madrugada e ele sai, ele se levanta, ele não somente abre os olhos, ele se levanta, ele acorda numa alta madrugada e vai para o deserto. Jesus Cristo ele se levanta de noite, de madrugada, enquanto todos estavam dormindo, e não fica ali, não ajoelha ali, mas ele vai para um lugar deserto. Ou seja, o lugar deserto significa o seu lugar de adoração, o seu lugar onde você se conecta com Deus, onde você está na presença do Senhor. Porque não adianta se levantar cedo e ficar fazendo aquilo que não te acrescenta nada na vida espiritual. Ou seja, se você deseja buscar o Senhor em oração, se você deseja realmente mudar de vida em meio a tudo isso, você não precisa somente ter na sua vida um coach, né? Uma pessoa que te dê injeções naquilo que você precisa fazer para mudar na sua vida, que coloque gatilhos na sua vida para que acione algo em sua mente para que você venha se tornar uma pessoa melhor. Não. Claro que muitas das vezes existem técnicas que você vai se aperfeiçoar na sua vida, no seu trabalho, mas a oração, meu querido e minha querida irmã, a oração, ela tem 100% de eficácia. Ela é um método ao qual é passado de geração em geração, ao qual Jesus Cristo orou, e ele foi um grande vencedor porque estava sempre em comunhão, estava sempre em oração, e isso qualquer ser humano pode praticar, qualquer ser humano na face da terra pode, aonde estivesse, né, melhor que seja em lugar onde não tem intervenção de pessoas de fora, mas em qualquer lugar que você estiver, quer seja em pé, quer seja deitado, quer seja atendendo uma pessoa no seu trabalho, quer seja até mesmo sendo assaltado, qualquer lugar que você se conectar, que você der espaço na sua mente para o Senhor e falar com sua boca, ou quem sabe até com o seu coração, porque o Senhor ele soma o seu coração, os seus pensamentos, ali o Senhor vai estar em relacionamento com você. No momento que você com o seu coração, você se abrir, você falar tudo aquilo que o seu coração está cheio para o Senhor ele vai falar com você e vai haver ali um relacionamento, vai haver ali um momento de comunhão. Jesus ele levantava cedo e ia orar, porque ele veio para a terra para honrar o nome do Pai. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um, não são três deuses, é um Deus, mas em três essências, em três pessoas. E isso não é politeísmo, continua sendo um Deus só, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porém não são três, são um. E nós somos um em Jesus Cristo. É como um corpo, Cristo é o cabeça, nós somos os membros, nós somos os braços, os dedos, a perna. Quem sabe uma igreja é um braço, outra igreja é outro braço. Nós somos o corpo, independente de denominação. Cristo deve ser o cabeça de tudo. Cristo ele deve ser quem nos guia. E principalmente quando nós nos dedicamos em oração, quando nós nos dedicamos a realmente estarmos firmes nesse propósito, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos movidos pela presença do Senhor. Amém? Então Jesus Cristo, ele se deslocava para os desertos, para os lugares áridos, para aquelas noites ensurdecedoras, para aquelas noites congelantes, porque no deserto de dia é um sol insuportável, mas de noite é um frio de realmente que pode ser crucial, um frio que ninguém pode, quem sabe, né, nós que estamos acostumados com esse calor, com esse clima bem tropical, talvez nós não conseguiríamos aguentar o frio que deve ser de noite no deserto. Jesus estava lá. Jesus estava lá em oração com o Pai, conectado com os céus. Amém? Por isso que ele
sempre foi, sempre estava focado, porque Jesus principalmente ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele permanecia em oração, ele não dava brechas para coisas supérfluas, não dava brechas para fazer a vontade do homem, ele não estava preocupado com a sua vida social, né? Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai. E todas as vezes, quando nós muitas vezes vemos essas situações, nós nos preocupamos com o nosso ser. Jesus disse: buscar em primeiro reino dos céus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos fazer como Jesus, nós devemos buscar primeiro a vontade do Pai. As outras coisas, coisas que muitas vezes batem na nossa cabeça, né? As contas, a situação do Brasil, a situação da política do nosso país, na nossa cidade, o lockdown, tudo isso devemos colocar nas mãos do Senhor. Ele vai tomar conta de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Nós simplesmente vamos fazer a nossa parte naquilo que cabe a nós fazermos. Mas de resto, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos tem na palma das suas mãos e cuida de nós. Nós somos um pequeno grão de areia na face dessa terra, quem sabe até muito menos. Estamos no campo do nano, né, do micro, perto da grandiosidade daquilo que Jesus é em nossas vidas. Amém? E o que mais nós podemos ver nos dias de hoje, em relação à oração, em relação a tudo isso que nós lemos aqui, são pessoas se promovendo nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise financeira, política, econômica, social. Nós vemos cristãos usando a sua boca, né, boca que outrora foi grande campo para falar em nome do Senhor, profetizar em nome do Senhor, usando a sua boca para poder, quem sabe, se autopromover, quem sabe ter uma visualização mais acelerada, mais alta. Muitas das vezes degrine o nome do Senhor, degrine o nome do nosso grande Deus, né? Isso é muito perigoso, porque em meio a tudo isso, irmãos, não é tempo da gente procurar sobressair, mas é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. E nós vemos no texto de Lucas capítulo 5, versículo de número 15 e 16. Se os irmãos puderem ler comigo, diz assim o versículo 15: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Nós vemos aqui que Jesus, ele cura um homem que estava com o corpo coberto por lepras, mas nós vemos que outras pessoas ouviam a respeito de Jesus e as multidões divulgavam, e a fama de Jesus ia afluindo, ia crescendo. Então pessoas iam para onde Jesus estava, iam aonde Jesus estava porque queriam ser curados, porque queriam ser tocados. Mas note comigo no versículo 16 que fala assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus Cristo em momento nenhum estava buscando se promover. Jesus Cristo não estava buscando a autopromoção. Jesus Cristo não estava buscando honrar a si próprio. Ele realmente era o Filho de Deus. Mas em todo momento ele estava buscando honrar a Deus, dando o exemplo para nós que em momento algum nas nossas vidas nós temos que bater no nosso peito e falar, e nos promover, e nos sermos orgulhosos, soberbos. Mas em tudo nós devemos primeiro colocar nas mãos do Senhor. Nós não temos que colocar títulos à nossa imagem como matador de demônios, né? E como nós vemos muitas vezes na internet, pessoas, né, pregadores, porque acham que são usados por Deus em tal área, que podem até ser, não estou falando que não, mas acabam deixando aquilo subir ao coração e começam a
a dar subtítulos ao seu nome, né? O matador de demônios, enfim, como já vimos muito. E o nome do Senhor acaba ficando de lado, o nome do Senhor, a presença do Senhor, a glória de Deus, a oração começa a ficar de lado. E isso é preocupante, irmãos, porque parece que tudo está apontando para o fim. Parece não, já é o fim. A qualquer momento a trombeta pode tocar, a qualquer momento, porque nós não sabemos, desde o início se anuncia o fim. Mas nós temos que entender que a cada dia que se passa, o relógio, ele vai... as datas, na verdade, vão diminuindo. A cada dia que passa, mais um número arriscado lá do calendário, né? Conjecturando o calendário espiritual. A cada dia que passa, se exclui mais um dia, ou seja, se finda mais um dia, se acaba mais um dia. Em que dia, nós, assim, nós estamos? Em que dia mais próximo da data de que Jesus vai voltar nós estamos? Quem sabe que hoje pode ser o último dia, né? Esse é o pensamento que nós devemos ter a cada dia. Quem sabe se amanhã pode ser o último dia? Quem sabe se é semana que vem? Quem sabe se mês que vem é o último dia? Às vezes nós estamos hoje com nossa mente um pouco turbulenta por causa de toda essa repercussão que tem sido o coronavírus, a política, as notícias que falam sobre a vacina, que falam sobre a corrupção, questão da vacina, os políticos procurando se tornarem mais ricos em detrimento aos pobres. Nós temos esquecido que a qualquer momento o Senhor ele pode vir nos buscar. A qualquer momento o Senhor ele vai vir, vai levar a sua igreja, vai arrebatar o seu povo. E como nós temos estado, como está o nosso coração? Será que nós temos realmente, como de coração, buscado ao Senhor em oração? Ou nós estamos buscando a nossa própria vontade, nossa própria promoção, nosso próprio orgulho? Como nós temos nos portado, líderes religiosos? Como nós temos estado nesses últimos tempos? Será que nós temos pregado a verdade para nossas igrejas? Nossas não, né? Para as igrejas que o Senhor assim confiou às nossas mãos pela sua misericórdia. Será que nós temos falado contra o pecado? Será que nós temos pregado a verdade? Ou nós estamos pregando somente aquilo que as pessoas querem ouvir? Somente que a vitória está a caminho? Somente que você vai triunfar, não importa o que vir pela frente, né? Sim, nossas pregações também devem sempre estar voltadas para que o povo de Deus ele venha crescer na fé. Mas também devemos pregar contra o pecado, devemos pregar contra a lascívia, devemos pregar contra o ódio, contra a raiva. Tudo isso deve ser falado, tudo isso deve ser anunciado. Porque Jesus Cristo, quando ele veio salvar aqueles que estavam doentes. Jesus Cristo não veio buscar aqueles que estavam sãos, aqueles que estavam bem. Jesus Cristo ele veio para os doentes. E o que a doença significa? É o pecado. Jesus Cristo ele veio para tirar o pecado do povo, tirar o pecado da humanidade. Jesus Cristo é o Cordeiro vivo que desceu do céu, o Cordeiro imaculado, que morreu única e exclusivamente para nós, para perdão dos nossos pecados. Se Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, então nós temos que pregar contra o pecado, para que o pecador aceite Jesus em seu coração, que Jesus ele venha e perdoe de fato o pecado do ser humano e o limpe e o restaure para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E o versículo 37, ainda lendo Marcos capítulo 1, versículo 35, nós vimos que Jesus ele se levantou de madrugada, né? Recapitulando. Aí Jesus ele se levantou de madrugada, ele foi para o deserto, ele foi orar. E nós vemos que os discípulos, né? Aqui cita Simão, e os que estavam com ele foram atrás de Jesus. Foram procurar Jesus. E no versículo 37 eles falam que, Senhor, todos te buscam. Está se tendo encontrado, ou seja, Simão Pedro e os outros discípulos, tendo eles encontrado Jesus, disseram para Jesus, todos te buscam.
todos te buscam. Mas será que realmente todos aqueles que estavam buscando Jesus, ao qual os discípulos haviam mencionado, será que realmente estavam buscando? Porque hoje em dia, quando nós falamos, Senhor, nós te buscamos, quando geralmente que nós falamos isso? Quando nós estamos orando. Nós estamos lá na oração de terça-feira. Senhor, aqui o seu povo está te buscando, Senhor. Atende a oração do teu povo que te busca, Senhor. Atende a oração do teu povo que clama a ti, Senhor. Nós estamos clamando, Senhor. Nós estamos buscando, Senhor. Nós estamos buscando a presença, o Espírito Santo de Deus. Mas e esse povo aqui? O que esse povo estava buscando? Que os discípulos falam, Senhor, todos estão te buscando. Eles não estavam buscando o Senhor das bênçãos. Eles estavam buscando as bênçãos do Senhor. Eles não estavam buscando o Jesus que cura, mas eles estavam buscando a cura de Jesus. Note que há uma diferença quando nós buscamos as demais coisas e quando nós buscamos o Deus que provém as demais coisas. Nós não devemos buscar as demais coisas que Deus pode prover. Nós devemos buscar o Deus que provém todas as coisas. E aqui, essas pessoas estavam buscando a cura para as suas enfermidades. Não há algo errado, né? Sinceramente, não tem mal em você buscar o Senhor para que Ele venha te curar de alguma coisa. Mas note que a sua busca deve ser pelo Senhor. Primeiramente e exclusivamente para Deus. Buscar ao Senhor Jesus. Note que as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois que você buscar ao Senhor, você e eu, nós vamos receber do Senhor. Nós primeiro temos que clamar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui na tua presença. Louvado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Perdoe as minhas falhas, meus pecados. Depois que você adorar ao Senhor Jesus, depois que você entregar tudo nas mãos do Senhor, coloque as suas dificuldades sobre Ele, lance sobre os pés dEle, lance aos pés dEle as suas ansiedades, as suas dificuldades, os seus transtornos, os seus medos, as suas doenças, as suas enfermidades. Mas primeiro vá até o Senhor pelo aquilo que Ele é, busque ao Senhor pelo aquilo que Ele é, adore ao Senhor primeiramente e depois você entrega aos pés do Senhor as suas dificuldades. Então aquele povo simplesmente queria receber sem compromisso de adorar, receber sem compromisso de conhecer, simplesmente receber o milagre e depois ir embora. Infelizmente, como é o caso de muitas pessoas que vão para a igreja. Elas só querem ali, só vão para buscar a sua bênção, só vão para buscar o serviço, só vão para buscar a restauração da família, vão para estar empregados, para estar bem de vida, porque quando o Senhor, pela sua misericórdia, Ele concede a bênção, Ele concede a vitória, Ele concede o emprego, Ele concede a família feliz, família saudável, as pessoas vão embora, nunca mais voltam. Mas quando a coisa aperta, quando o Senhor lhe permite a doença, quando o Senhor lhe permite a prova, quando o Senhor lhe permite todas as coisas, as pessoas voltam correndo e chorando aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, não há tempo de nós brincarmos, porque haverá um tempo que não terá mais chances de fazer isso, não terá mais chances de buscar a Deus. E quando nós realmente formos buscar de verdade, talvez possa não ter mais a chance, talvez possa não ter mais a oportunidade que nós tínhamos antes. Por isso, aproveite o momento de agora. Aproveite esse tempo que você tem agora e ore, busque ao Senhor, clame. Ainda há misericórdia, ainda há perdão de pecados. Haverá o tempo que, quando o Senhor buscar a igreja, irmãos, não haverá tempo para... Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Devemos buscar o Senhor agora, irmãos. Porque vai chegar um dia que vai ser muito difícil. Se aproximará um dia que a igreja não estará mais na face da terra. Então, esse é o dia de nós buscarmos o Senhor, de nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor. Então, aquelas pessoas, elas buscavam o Senhor Jesus. Mas não buscavam o Senhor, mas buscavam aquilo que Ele poderia oferecer.
Então, Jesus ele diz para os discípulos: vamos a outros lugares. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos a outros lugares. E por que Jesus não foi de encontro à multidão para resolver as suas situações, para resolver os seus problemas? O texto ele não fala, o texto ele não nos dá alusão a isso, não abre a respeito disso. Mas nós sabemos uma coisa, que todo aquele que vai ao Senhor, todo aquele que busca ao Senhor primeiramente, tem a sua resposta. A palavra do Senhor fala que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Também fala, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e ele comigo. Também fala, oh meu Deus, esqueci o texto agora. Pedi e dar-se-vos-á. Isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que primeiramente buscar o reino de Deus. Por que o Senhor ele não curou aquelas pessoas? Por que ele não foi de encontro àquelas pessoas? Porque Jesus ele foi a outros povoados, a outras pessoas vizinhas, circunvizinhas. Porque havia pessoas que precisavam ouvir do Evangelho de Jesus. Ou seja, Jesus já havia pregado o Evangelho a essas pessoas. Já havia anunciado, já havia declarado tudo ao qual ele veio declarar. E, quem sabe, muitas pessoas não creram na sua pregação, mas estavam ali porque haviam sinais. Muitas pessoas dentro da igreja estão dentro da igreja porque há sinais. Os sinais realmente eles atraem as pessoas. E infelizmente muitas pessoas não vão pela palavra, muitas vezes as pessoas não vão pela manifestação da graça do Senhor através dos louvores, através da pregação. Às vezes a pregação ela está muito boa, uma pregação expositiva, uma pregação, detalhada, uma pregação que revela o Senhor nas Escrituras. Mas muitas das vezes as pessoas elas vão pelos sinais. Realmente, os sinais seguirão os que creem. A palavra diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberes até alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas note que a transformação ela acontece realmente ao ouvir a palavra do Senhor. A conversão ela vem ao ouvir a palavra do Senhor, a pregação do Senhor. Os milagres eles seguem ao que crê, mas a pessoa ela só se converte quando ela ouve a palavra do Senhor e permite a transformação na sua vida. Jesus ele pregou no coração daquelas pessoas, mas nós vemos que muitos ali não se converteram. E aqui nós vemos Jesus ele indo para outros povoados. No versículo 39 fala: então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Jesus, irmãos, retorna ao dizer, um homem de oração, um homem que estava conectado com Deus, um homem que estava em todo momento firmado na rocha celestial. Ele era a pedra fundamental, a pedra angular, a qual os homens rejeitaram, mas que foi aprovada pelo nosso Santo Deus. O seu trabalho na terra foi aprovado pelo Santo Deus de Israel. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 4, versículo 42, diz assim, eu acho que é o mesmo texto, deixa eu só ler o 41 para entender a referência. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até dele e instavam para que não o deixasse.
Jesus ele persistia em ir para lugares desertos, lugares afastados da multidão. Jesus ele preferia a vontade do Pai à vontade das pessoas. Olha que interessante. Jesus ele preferia estar em oração com o Deus sincero, com o seu Pai, ao estar na presença de pessoas que muitas vezes ali queriam o mal dele, queriam crucificá-lo, queriam matá-lo, estavam seguindo ele apenas por discórdia, por ira, por tentarem pegar algum tropeço em sua palavra. Jesus ele preferia muito mais a vontade do Pai. Muitas das vezes hoje nós temos buscado mais a vontade das pessoas, temos buscado mais estar na presença das pessoas do que na vontade do nosso Deus celestial. Note comigo também o capítulo 5, versículo 16 de Lucas. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus Cristo, nosso maior exemplo de oração. E hoje eu gostaria de firmar um compromisso entre o povo de Deus com o Senhor, entre o povo com o Senhor, para que nós não venhamos adorar ao Deus que pode. Não vamos adorar as coisas de Deus, mas adorar o Deus que provê todas as coisas. Hoje vamos firmar um compromisso, vamos firmar de buscarmos ao Senhor neste momento, buscarmos ao Senhor nesse momento que ainda nos resta e buscarmos somente ao Senhor. Não buscar aquilo que Ele pode te dar, mas seja a oferta diante do altar do Senhor. Ofereça o seu corpo, a sua vida diante do altar do Senhor. Ofereça tudo que você tem na presença do Senhor. Abra sua boca e com ousadia diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para fazer a tua justiça, usa-me para fazer a tua vontade. Não peça carro, não peça vitória, não peça emprego, não peça nada disso. Peça somente a presença do Senhor. Peça para Ele fazer uma restauração na sua vida. Peça para Ele fazer uma mudança no seu interior, para Ele converter os nossos corações. Sim, muitas vezes nós precisamos nos converter, porque nossas atitudes não dizem que nós somos cristãos. Peça para Ele fazer o interior mudar. Peça para Ele mudar o que há dentro de você. Assim como eu preciso muitas vezes, em muitas ocasiões, ser mudado dentro de mim. E creio que você buscar na presença do Senhor primeiramente as demais coisas, aquilo que é fácil, porque mudar o seu interior depende de você, porque você tem que deixar. Agora, emprego, casa, família restaurada, isso é fácil. Isso é fácil, irmãos. Eu estou pedindo para que você e eu nós venhamos um corpo único, uma só adoração, buscarmos ao Senhor. Porque para buscar ao Senhor é necessário que nós venhamos abrir o nosso coração. É necessário que nós venhamos deixar o Senhor entrar. Por isso que é o mais difícil. Amém? Então buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque tudo é acrescentado. Tudo aquilo que honra o nome do Senhor na sua vida vai ser acrescentado. Amém? Que o Senhor ele continue sendo glorificado em nossas vidas. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia ainda, uma ótima noite. Que o Senhor ele venha abençoar cada família, cada representante de seu lar. Que nós venhamos retornar às nossas igrejas agora no dia... vai voltar no dia 4. Então, na terça-feira, dia 6 de abril, nós estaremos lá no culto de oração. E no dia 8, quinta-feira, nós estaremos lá no culto com propósito. O propósito desse mês é a oração, né? A chave que abre todas as portas. Nós estaremos lá para a honra e glória do Senhor. Então, os irmãos que puderem, não falte, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós estaremos lá reunidos, amém? Sábado vai ter, pela permissão do Senhor, o círculo de oração. Domingo, pela manhã, a escola bíblica dominical, se o Senhor assim permitir. E domingo à noite, a partir das 6 horas, o culto de adoração ao Senhor, amém? 6 horas porque o culto termina às 8, tá bom?
Na quinta-feira, é... na quinta-feira também é 6 horas. Isso. 6 horas? Isso, 6 horas também. 6 horas porque o culto termina 8, terça-feira. Terça-feira é 6h30, tá bom, irmãos? Terça-feira é 6h30 porque a oração ela começa às 6h30 e vai mais ou menos até às 10 para as 8, mais ou menos. Mas não passa disso, tá bom? Mas vamos nos dedicar em oração, vamos buscar o Senhor, para que o Senhor ele venha estender as suas fortes mãos, suas mãos poderosas ao favor da igreja. Amém? Busque por avivamento, busque por renovo. Clame ao Senhor para que ele venha olhar para cada um de nós e venha derramar a tua santa graça. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.